Começando então. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver especificamente o comunismo como ideologia política e como nós vamos ter oportunidade de vê-lo em separado como uma aula própria. Então eu introduzi algumas informações a mais que vão servir para a contextualização do que nós temos a dizer sobre o comunismo, só que a abordagem a respeito do comunismo ela também precisa de uma observação inicial, semelhante à que eu fiz sobre o anarquismo. Nós não temos, no que se refere às pretensões mais ambiciosas, mais utópicas do comunismo, nós não temos um regime político que exemplifique o comunismo plenamente realizado. Como nós não temos um regime político de referência, o que nós temos é o discurso dos movimentos sociais e políticos que se inspiraram no comunismo. Esse discurso do início do século XX em diante, ele passa pela temática da atualização da mensagem de Marx. Ele passa necessariamente pelo tópico de atualizar tanto as profecias do marxismo como a forma de luta necessária para a implementação do comunismo. Daí porque, nesses dois temas, tanto da atualização do diagnóstico marxista, como das estratégias de lutas típicas do comunismo, nós vamos precisar entrar nas divisões internas do comunismo e naqueles que são os debates entre as suas vertentes principais. Então nós vamos falar sobre leninismo, vamos falar sobre maoísmo, vamos falar sobre stalinismo e sobre trotskismo. Vamos fazer a diferenciação entre essas linhas para que nós entendamos, inclusive, como elas influenciam o tipo de ideologia e de luta social típicas dos partidos de esquerda dos anos 50 em diante, no mundo inteiro. E típica dos regimes socialistas dos anos 50 em diante também. Então, essa primeira imagem que eu coloquei aqui, ela é ilustrativa do problema incessante, do problema eterno de rivalidade, de competição que existe entre comunismo e anarquismo. Embora as duas ideologias sejam muito próximas daquilo que elas rejeitam, o motivo pelo qual elas rejeitam é diferente. Existe uma concentração no fator capital-trabalho, no caso do comunismo, e existe uma concentração nos exercícios verticais de poder, no caso do anarquismo, que faz com que os motivos de rejeição não sejam os mesmos, mesmo quando se rejeitam as mesmas coisas. E como nós vamos ver mais à frente, quando nós falarmos sobre a nova esquerda, as influências que se exercem sobre a nova esquerda, tanto a partir do comunismo como a partir do anarquismo, elas continuam despertando um certo tipo de conflito nos tempos atuais. Uma das questões que a nova esquerda precisa responder, como nós vamos ver na aula mais adiante, uma das questões que a nova esquerda precisa responder é como é que você concilia uma pauta anticapitalista com as pautas dos movimentos identitários. E a pauta anticapitalista é diretamente devedora do comunismo, enquanto as pautas identitárias são diretamente devedoras do anarquismo. Elas têm uma direta relação com as formas de contestação dos exercícios ilegítimos de poder. Então, quando nós chegarmos mais lá na frente, nós vamos precisar recuperar algumas dessas ideias e algumas dessas rivalidades que se implementaram para ver qual é o estado atual em que se encontram essas ideologias e as influências que elas exercem sobre as questões contemporâneas. Vamos partir da definição colocada do comunismo aqui no nosso material, que é a definição seguinte:
O início dela é muito semelhante à definição do anarquismo. Há algumas questões, algumas diferenças que são bastante relevantes. Comunismo é a ideologia que defende a instauração de uma sociedade sem Estado, sem classes, sem religião e sem nações. Isso é extremamente importante, inclusive, para a sua diferenciação em relação ao socialismo. O socialismo tem como traço principal a defesa da coletivização da propriedade dos meios de produção. Esse é o ponto central do socialismo. O socialismo não necessariamente está diretamente associado com a eliminação de todas estas formas de exercício do poder, como no caso da religião, como no caso das classes, sim, classes econômicas, mas não de todas as outras divisões de grupo, não da religião, não da família, não da nação, não necessariamente destas outras formas, né? É muito mais o anarco-socialismo que foi nesta direção, mas o comunismo, sim. O comunismo é diretamente devedor da influência do anarquismo neste ponto e, portanto, ele rejeita todas estas instâncias em que a propriedade dos meios de produção seja coletiva, nisso é igual ao socialismo, e a gestão da política e da economia siga uma democracia direta, às vezes caracterizada como modelo de autogestão, usando os mesmos termos que o anarquismo usa. Isso faz com que a diferenciação entre comunismo e anarquismo seja uma diferenciação sutil. Ela é uma diferenciação no nível conceitual difícil de ser feita. No nível político-partidário ela é muito mais simples de ser feita. Mas no nível conceitual ela é mais difícil de ser feita, porque no nível conceitual aquilo que as duas ideologias rejeitam é muito semelhante, aquilo que elas propõem é muito semelhante. A ênfase, no entanto, da elaboração das suas ideologias é diferente. Como eu disse, a ênfase do comunismo é na rejeição da relação capital-trabalho, a ênfase do anarquismo é na rejeição dos exercícios verticais de poder. Isso é o que diferencia no nível conceitual a definição das duas ideologias, mas vai ficar mais claro como é que o comunismo toma uma vertente diferente a partir do momento que nós vejamos as outras questões. Qual é o diagnóstico que ele faz do capitalismo? O que ele acha que vai dar errado com o capitalismo? Quais são as estratégias de luta contra o capitalismo? Aí vai ficar mais claro como é que essas ideologias se distinguem em relação ao que nós vimos na semana passada. Alguns dos pensadores que ilustram os que vão ser mais importantes de serem mencionados hoje, Marx e Engels são referenciais tanto para o socialismo quanto para o comunismo. Marx e Engels defendem, em última instância, a necessidade de uma transição definitiva para o comunismo. Mas eles consideram que essa transição para o comunismo tem uma fase intermediária, e essa fase intermediária se caracteriza por ser socialista. Se caracteriza pela ditadura do proletariado, no que se refere à questão política, e se caracteriza pelo socialismo, no que se refere à questão econômica. Então, eles são referenciais para ambas as ideologias. Lenin está aqui mencionado, nós vamos ter oportunidade de falar da variante leninista do comunismo. Stalin, Trotsky e Mao Tse-tung, vamos ter oportunidade de falar de cada um deles ainda hoje, fazendo algumas diferenciações entre as ideologias que eles propõem. A primeira coisa que nós precisamos fazer nessa discussão sobre o comunismo é fazer uma avaliação de como é que o legado da teoria marxista estava sendo tratada no início do século, na verdade na virada do século XIX para o século XX, em que surge aquela questão sobre a atualização da teoria de Marx. Então, o que se mantém e o que se considera problemático na teoria marxista dentro do próprio movimento comunista? Quais eram os elementos que se considerava necessários de serem renovados dentro da teoria marxista? Porque aí vai ficar mais claro como é que as quatro teorias que se seguem tentam responder a esse desafio de maneiras diferentes. Então, alguns dos pontos fortes e dos pontos fracos da teoria marxista, da maneira como eles estão interrelacionados.
Basicamente, cada um deles são o mesmo ponto com um aspecto forte e um aspecto fraco. Por um lado, se considerava, primeiro item, que o materialismo histórico era uma das partes fundamentais do marxismo. A ideia de que não apenas a história da humanidade, mas a organização de cada sociedade precisa ser estudada a partir da organização da sua produção material. De que existe uma produção material não apenas dos bens, mas existe a produção material de um certo tipo de sujeito e de um certo tipo de relação social, e esta produção material é o ponto de partida de compreensão de como é que as sociedades funcionam. Então, essa ideia de que o materialismo histórico é a metodologia a ser adotada, ela não é abandonada, ela é considerada um ponto forte. Só que tem um problema de como ela estava proposta na teoria marxista. Um problema que já vai ficar claro por que ele é grave por causa dos slides seguintes, que é que a maneira ortodoxa com que o materialismo histórico foi compreendido leva à consequência de um determinismo econômico. Leva à consequência de que se considera que todos os outros aspectos da sociedade, que não o aspecto econômico, são de algum modo determinados ou controlados pelo econômico. A tal ponto que o estágio econômico de uma sociedade é capaz de prever todas as suas relações sociais, todas as suas ideologias, a forma da sua religião, a forma da sua política, etc. Alguns dos escritos de Marx parecem apoiar esta ideia, enquanto outros desses escritos parecem dizer exatamente o contrário. Dois desses escritos são especialmente importantes, que vieram à tona apenas no século XX, no seu estudo mais sistemático apenas no século XX. Um é o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, e o outro é a Guerra Civil em França. Porque em ambos estes escritos, Marx parece querer dizer claramente que, dependendo da configuração simbólica das crenças que são prevalentes de uma certa cultura, existe maior ou menor capacidade de fazer a crítica das suas relações materiais. E, portanto, que o determinismo não unilateral não existe. O que existe é uma relação recíproca entre produção material e produção cultural. Existe uma relação entre economia e cultura, que é uma relação de suporte recíproco. É o que parece querer dizer esses escritos. No entanto, dada a concentração na crítica da economia política, no primeiro livro do Capital, dada a concentração naquilo que está dito na ideologia alemã, então se tendeu a interpretar esta parte da teoria marxista segundo um determinismo econômico. E o determinismo econômico tinha um problema que era muito grave para o século XX. Era o problema de que, se uma sociedade, então, não estivesse num determinado estágio de desenvolvimento das suas forças produtivas, se tornaria impossível para essa sociedade fazer uma revolução socialista. A revolução socialista era a consequência de um certo estágio de desenvolvimento das forças produtivas. O determinismo econômico causava um problema e, de certa maneira, ele vai ser contornado por algumas das ideias trazidas pelas teorias que nós vamos ver em seguida. Segundo ponto, o materialismo dialético. A ideia de que a história humana pode ser contada como uma sequência de contradições, como uma sequência de conflitos que se definem por contradição e superação de contradições que são relativamente inevitáveis. De que existe uma lógica dialética por trás da história, que a conduz numa direção específica absolutamente necessária. Isso leva a uma consequência, considerada um dos pontos fracos, que é o fatalismo histórico. Se você segue o materialismo dialético, não como sendo uma metodologia, mas sim como sendo uma metafísica da natureza, uma metafísica da história, então é impossível que exista outro destino para as sociedades humanas que não o comunismo.
e, de alguma forma, o surgimento do proletariado e o acirramento das condições de exploração levarão automaticamente, fatalmente, inevitavelmente à revolução e assim à transição a um outro regime. E isto também vai ser problemático pelo que nós já vamos ver nas outras ideologias. Terceiro ponto. Um dos pontos fortes da teoria marxista é que ela é uma teoria que rompe com a ilusão consensualista da sociedade. Ilusão consensualista é a ideia de que na sociedade nós estamos todos no mesmo barco, nós estamos todos do mesmo lado, nós temos os mesmos interesses, estamos todos interessados em que a sociedade cresça para que ela beneficie a todos. Há uma substituição desta visão de sociedade por uma visão agonística de sociedade. Não, a sociedade é fundamentalmente um jogo de forças contrapostas. A sociedade se caracteriza por relações de luta, em que existem grupos beneficiados e grupos prejudicados, grupos exploradores e grupos explorados. E, portanto, não é verdade que nós queremos todos a mesma coisa, porque aquilo que um grupo quer é o acirramento da exploração para que ele seja ainda mais beneficiado. E aquilo que o outro grupo quer é se livrar das consequências dessa exploração. Portanto, você tem necessariamente um conflito de interesses dentro da sociedade, e é a partir desse conflito que se explica, dentro do materialismo histórico, cada um dos movimentos da história social. Isso tem uma consequência que, como nós vamos ver, será um ponto fraco, que é a ideia de que o proletariado, a classe que foi liberada, a classe que foi alijada de todos os meios de produção, exceto a sua força de trabalho, de que pelo simples fato de que ela está alijada das outros meios de produção e de que ela sofre uma superexploração, ela está na melhor posição possível para a sua auto-organização e para aquilo que na teoria marxista se chama o surgimento e cultivo de uma consciência de classe. A consciência de classe, no caso do proletariado, não é apenas a consciência de que ele é uma classe e que essa classe tem interesses contrapostos a outra classe. Essa é a consciência de classe no nível micro ou particularista. Existe algo, é necessário transitar disso para a chamada consciência de classe universal. A consciência de classe universal só ocorre quando o proletariado, ao contrário de todas as classes sociais que já existiram na história, vai entender que ele representa a condição da humanidade como um todo. E que, neste sentido, o tipo de revolução que ele leva a cabo não é mais uma mudança social para favorecer o seu grupo numa próxima organização. É, na verdade, a liberação de todas as formas de exploração que existiram antes para transitar para uma sociedade em que essa exploração não exista mais. Então, a ideia da consciência de classe universal, ela é uma das ideias fundamentais da Revolução Socialista, e se tinha a interpretação, pelo menos de Marx, de que ela surgiria naturalmente, pelo simples fato de o proletariado estar alijado dos meios de produção e submetido a uma superexploração. Isso não se provou verdadeiro devido aos movimentos históricos do século XX. Vamos comentar sobre eles daqui a pouco. O ponto forte. Marx havia feito uma análise minuciosa do funcionamento do capitalismo. Uma análise que era capaz de trazer à tona as suas contradições internas e mostrar no mecanismo da mais-valia e do fetichismo da mercadoria aquelas que são as peças fundamentais de funcionamento desse sistema. Isso era considerado um ponto forte pelo movimento comunista. O ponto fraco, no entanto, é que o capitalismo que Marx tomou como referencial era um capitalismo que tinha lugar e tempo específico. Era o capitalismo inglês, e era o capitalismo inglês do século XVII e XVIII. O que significa, era o capitalismo não apenas uma das nações europeias, e portanto
que não contempla outras formas periféricas de capitalismo, mas de uma das nações europeias mais avançadas do ponto de vista técnico. E, por outro lado, era o capitalismo que correspondia à primeira revolução industrial. E, portanto, correspondia aos modos de produção industrial típicas daquele estágio de desenvolvimento do capitalismo. Marx acreditava que aquele estágio ele só aumentaria em grau no seu desenvolvimento técnico e na superexploração. E dali já se conduziria para a Revolução Socialista. Isso não se provou verdadeiro, devido às mudanças do próprio capitalismo ao longo do século XIX e do século XX. Esse vai ser um ponto de que nós já vamos falar também daqui a pouco. A crítica da ideologia. A crítica da ideologia é considerado um dos pontos fortes da teoria marxista, né? A ideologia, como eu tive a oportunidade de dizer na nossa primeira aula, na teoria marxista, ela responde à questão de como é possível que a maioria dos indivíduos seja explorado pela minoria, não se dê conta disso, naturalize esta situação e ainda esteja disposto a defendê-la se esta situação for atacada, ainda esteja disposto a defender a situação da sua própria exploração quando ela for criticada ou trazida à tona. Bom, o modo como se explica isso dentro do marxismo é a partir do conceito de ideologia. Existe uma produção de ideias dedicadas à sustentação de um regime específico de exploração. Essas ideias são uma imagem invertida da realidade social. Essa imagem invertida naturaliza as condições de exploração e faz com que o próprio explorado pense a sua situação em termos de culpabilização individual e não consiga relacionar os seus problemas socialmente produzidos com aquelas que são as causas sociais deste sofrimento. Então, a ideologia ela tem um papel fundamental de sustentação não apenas do regime capitalista, mas de qualquer regime desigual caracterizado pela exploração. Qual é o problema, no entanto, disso? Marx acreditava que era possível para o materialismo histórico desmascarar a ideologia, porque o materialismo histórico era uma ciência, enquanto a ideologia era uma farsa. O materialismo era uma ciência no sentido da ciência iluminista do século XVII, uma ciência com leis fixas, inevitáveis da história, que uma vez descobertas, trariam à tona a verdade por trás da ideologia. Uma vez que se abandona esse conceito mais duro e ingênuo de ciência do pensamento do século XVII, você tem que ver o que ainda resta do materialismo histórico. Como é que o materialismo histórico pode se reconceber em termos cognitivos se ele não se identifica mais com esta visão ingênua e ultrapassada de ciência. Penúltimo ponto, a defesa do socialismo, como a coletivização da propriedade dos meios de produção, como necessário tanto como estágio transitório como situação definitiva. Só que em Marx, o socialismo está associado a um regime político chamado ditadura do proletariado. E a ditadura do proletariado, embora ela seja mencionada algumas vezes na obra de Marx, ela jamais é teorizada em detalhes. A tal ponto que a expressão ditadura do proletariado pode ser interpretada das mais diversas maneiras. Você pode interpretar a ditadura do proletariado como um regime de autogestão por democracia direta. Você pode encarar a ditadura do proletariado como um regime que seja de partido único, um partido operário universal que representa a vontade do proletariado. Ou você pode encarnar isso na figura de um líder revolucionário que faça a revolução na forma de uma ditadura. Todas essas eram interpretações compatíveis com a ideia de ditadura do proletariado, e esse espaço aberto se tornou problemático assim que houve a Revolução Russa. Assim que houve a Revolução Russa, se tornou ainda mais problemático o fato de isso não estar detalhadamente teorizado na teoria marxista. A mesma coisa se dá com o anúncio do comunismo. É muito claro que Marx fala de uma sociedade sem classes, de uma sociedade sem religião,
de uma sociedade internacionalista que não conhece fronteiras nacionais, em que você já eliminou a propriedade privada dos meios de produção. Então, aquilo que o comunismo não tem está muito claro. O que ele tem e como ele funciona não está claro. Ele não tem um programa concreto, detalhado dentro da teoria marxista. Exatamente como vai funcionar o comunismo. Em parte, as duas omissões na teoria de Marx se devem ao materialismo histórico e ao materialismo dialético. Marx acha que é a configuração histórica das circunstâncias que vai definir o modo como essa transição vai acontecer e o formato definitivo que o comunismo vai tomar. Não é papel, neste caso, do filósofo, não é papel do pensador, daquele que está elaborando a teoria, prever em detalhes o futuro. Tudo que ele pode fazer é anunciar as tendências que se configuram a partir de regularidades gerais da história. Mas tendências não é um programa concreto, né? Ele não pode fornecer um programa concreto porque ele não sabe qual vai ser o estágio da tecnologia, ele não sabe qual é o conflito exato que vai levar à revolução do proletariado, ele não sabe qual é a forma de organização do proletariado que vai ter prevalecido, ele não tem como prever todas essas circunstâncias. Mas, como eu disse, as omissões em relação a isso se tornaram problemáticas depois da Revolução Russa. E nós vamos ter que falar sobre como essas omissões foram tratadas pelo pensamento comunista posterior. Vamos agora configurar aquele que era o problema principal a ser resolvido. Esse problema principal, ele precisa ser compreendido, porque se você não compreender este problema, não vai ficar claro por que as discussões posteriores entre as distintas teorias foram necessárias. Não vai ficar claro o que elas estão disputando exatamente. E elas estão disputando uma certa atualização do diagnóstico marxista e uma certa atualização da estratégia revolucionária. É isso que elas estão disputando. Mas por que essa disputa se tornou necessária? Ela se tornou necessária por causa de uma questão fundamental. Essa questão fundamental é que a gente precisa entender em primeiro lugar. Diga, pergunta. Certo. Marx estava atrelado a uma concepção de ciência, que era a concepção que o iluminismo tinha elaborado. A de que a ciência observa a realidade, com base nessa observação, ela extrai leis, essas leis são leis eternas e definitivas, e, portanto, aquilo que a teoria consegue concluir a partir dessa lei é uma verdade incontestável, ela é uma verdade que, uma vez posta, ela não tem mais reforma, porque ela não tem como ter cometido nenhum tipo de engano. Ela é uma verdade definitiva a partir do método infalível. Então, conforme a própria ciência foi se livrando dessa imagem, a ciência foi passando por uma imagem falibilista do seu empreendimento, de que se trata de tentativas de configuração teórica que tem determinadas falhas e tem que ser constantemente atualizadas a partir da identificação de erros e da proposição de novas teorias. A partir do momento que você tem isto e traz essa mesma questão para dentro do materialismo histórico, agora você tem que responder como é que você tem absoluta certeza de que a teorização que você está elaborando não é ideologia, uma vez que não existe infalibilidade científica, uma vez que você não está mais lidando com um paradigma de infalibilidade à luz de leis eternas. Então, é isso que precisava ser reconfigurado epistemologicamente a partir do momento que você sofistica a sua visão de ciência. Okay? Vejam só, a previsão que Marx tinha feito era a de que as sociedades cujo capitalismo fosse mais avançado, a Inglaterra sendo o melhor candidato a isso, seriam as primeiras a fazer a revolução. Por quê? Pelos 4 motivos que estão colocados aqui nos slides. Como ela tem maior desenvolvimento tecnológico, quanto maior o desenvolvimento tecnológico, menor a necessidade de força de trabalho. Como você tem menos necessidade de força de trabalho, você tem mais desemprego. Tendo mais desemprego, você tem uma pressão muito maior da situação de pobreza, de miséria e de exploração em que se encontra o proletariado. Então ela tem maior desenvolvimento tecnológico,
é nela que surgiria, em primeiro lugar, o impulso revolucionário. B, ela tem a maior exploração do trabalho. Como ela tem o maior desenvolvimento industrial, como ela tem o maior parque industrial, como ela tem a maior força de produção, então é ela que explora um número cada vez maior de trabalhadores por um número cada vez maior de horas. Marx imaginava que, ao contrário do que aconteceu, não haveriam leis que limitassem a exploração do trabalho. Não haveria leis que fixassem salário mínimo, então os salários seriam cada vez mais baixos. Não haveriam leis que fixassem o limite de horas de trabalho, então as horas só iriam aumentar com o passar do tempo. Não haveria leis proibindo o trabalho infantil, então as crianças começariam cada vez mais cedo. Não haveria leis protegendo quem estivesse desempregado, então a situação dos desempregados seria cada vez mais definitiva e cada vez mais fatal. Então ele estava imaginando que quanto maior o desenvolvimento técnico e industrial, maior o estágio de desemprego e maior o estágio de exploração. Por isso aqui você tem o capital social mais adequado para que você tenha uma mobilização revolucionária. C, você tem o proletariado mais insatisfeito e mais mobilizado ao mesmo tempo. Quanto maior a exploração, maior a necessidade de organização dos trabalhadores para se defenderem dessa exploração. Quanto mais o desenvolvimento técnico tornasse mais acirrada a exploração, mais a mobilização dos trabalhadores teria que se tornar mais acirrada também. Consequentemente, esse movimento de cada vez maior organização dos trabalhadores, ele deflagraria em algum momento um processo revolucionário, na medida em que os trabalhadores notassem que eles têm poder de transformação, que eles têm protagonismo histórico de transformação da sua situação. E D, um elemento que também é muito importante, nestes locais, como já foi feita a Revolução Burguesa, essa é uma parte importante, a Revolução Proletária é dependente de que antes dela ocorra uma Revolução Burguesa. Como já foi feita a Revolução Burguesa, então você já teve a transição para os direitos individuais, você já teve a transição para um regime jurídico que protege o indivíduo, você já teve a transição para uma forma política que contempla a democracia, você já teve todas essas transições. Então você tem os mecanismos políticos e jurídicos adequados para que uma mobilização por parte dos trabalhadores leve a uma revolução socialista. Então, todos esses elementos estariam presentes naquelas sociedades de capitalismo mais avançado. Quanto mais avançado o capitalismo, maior a possibilidade de uma revolução proletária, segundo a previsão marxista. No entanto, o que aconteceu foi, em parte, o contrário disso, mas, em parte, também o que aconteceu foi o contrário por causa do que tinha sido previsto. Então, alterou as condições da sua realização. Num determinado momento, a classe que explorava o trabalho começou a temer verdadeiramente que o movimento sindical se transformasse numa revolução proletária. E o modo como esse temor se manifestou em termos institucionais foi que algumas conquistas jurídicas que normalmente não teriam sido possíveis foram feitas. E quando essa conquista se tornou possível, você alterou as condições da profecia que Marx havia feito. Então vejam só. Ao contrário da previsão de Marx, vejam aqui no slide, os países de capitalismo mais avançado desenvolveram sistemas de proteção social que enfraqueceram a luta do proletariado. Já vou abordar o que está dito entre parênteses, mas primeiro esta parte. Em vez de transitarem para a revolução proletária, esses países transitaram para um regime jurídico de proteção dos trabalhadores. Então, leis foram aprovadas fixando um salário mínimo, fixando um seguro-desemprego, fixando previdência para os trabalhadores quando eles adoecessem ou ficassem mais velhos, fixando o limite mínimo de idade para o trabalho, fixando horas máximas de trabalho, uma série de conquistas do movimento sindical. Estas conquistas do movimento sindical, elas tornaram menos fortes, menos pesada
a situação de exploração do trabalho nesses países. Só que tem um elemento correspondente disso. Esse elemento correspondente é extremamente importante de ser compreendido. É uma das coisas mais importantes de compreender hoje. A única forma como é possível criar um regime mais protecionista e mais humano para lidar com os trabalhadores nos países desenvolvidos é exportar a miséria para os países subdesenvolvidos. Essa é a única forma. Porque o capitalismo continua precisando comprar os seus gêneros, principalmente os gêneros primários, no menor preço possível. Então ele precisa de máxima exploração do trabalho. Se a máxima exploração não estiver acontecendo no próprio país desenvolvido, é porque ela está acontecendo em algum outro lugar que está fornecendo esses gêneros para este país desenvolvido. O que significa que a extrema miséria que nós estamos eliminando nesse país aqui, nós estamos eliminando ao custo de produzi-la e aumentá-la em algum outro lugar. Nós estamos transferindo a superexploração e a miséria para algum outro lugar. E é este outro lugar que está financiando este regime de proteção que se torna possível neste país. Então, usando aqui uma expressão leninista para se referir a isso, se você olha o capitalismo na escala nacional, parece que alguns sistemas capitalistas se tornaram muito mais humanos e protetivos. Se você olha na escala internacional, você percebe que ele continua exatamente o mesmo. A única diferença é que para cada proteção no nível interno que se torna possível dar para os trabalhadores da sua nacionalidade, você tem que aumentar a superexploração dos trabalhadores de alguma outra nacionalidade, em algum outro território, em alguma outra sociedade. Então, o paralelo, a consequência que está associada com esse protecionismo no nível interno é o imperialismo no nível externo. O imperialismo era a consequência não prevista das mudanças do capitalismo. Porque com o imperialismo, você tem condições de, no regime interno, assegurar condições mais favoráveis aos seus trabalhadores, ao mesmo tempo que você aumenta a superexploração daquelas sociedades menos desenvolvidas do ponto de vista industrial. Isso é a exportação da miséria que está colocado aqui entre parênteses. E a exportação da miséria era um efeito não previsto e que muda a configuração do tipo de análise do capitalismo que você tem que fazer. Porque se você exporta a miséria, então o que acontece agora é que os países de capitalismo mais desenvolvido não são os países que dentro do seu território têm o maior nível de exploração do trabalho. Pelo contrário, diminuiu a exploração do trabalho dentro do território deles. A exploração aumentou correspondentemente num outro país que está sendo explorado por esse primeiro, numa série de relações geralmente benéficas apenas para um dos lados, que pode ser por um imperialismo colonialista, que é a forma direta do imperialismo, ou pode ser por um imperialismo a partir de contratos internacionais feitos para beneficiar apenas uma das partes e a partir da chamada divisão internacional do trabalho. Então, se você tem esta situação, agora o maior contingente, o maior volume de exploração se encontra fora do território dos países mais desenvolvidos do ponto de vista capitalista. E com isso, você deslocou onde está o foco do potencial revolucionário. Porque agora o foco do potencial revolucionário não está no país em que você tem maior desenvolvimento do capitalismo. Nesse, se estabeleceu um pacto de humanização entre capital e trabalho que tornou menos forte a exploração capitalista. Para usar uma outra expressão leninista para se referir a isso, né, o que você tem no outro país é a exportação da miséria. O que você tem no seu próprio país chama-se compra da fidelidade das massas. A compra da fidelidade das massas é esse pacto de que você vai continuar sendo explorado no seu trabalho, mas haverá limites para essa exploração
e você vai ser protegido das formas mais abusivas e selvagens que essa exploração pode assumir, mas sem que a relação capital-trabalho seja eliminada nem seja revertida. Ela vai continuar existindo, a mais-valia vai continuar funcionando, mas você vai ser protegido das consequências mais danosas que ela poderia ter, com a compensação de que para cada proteção que eu forneço para você, eu preciso encontrar alguém desprotegido em algum outro território que possa ser explorado correspondentemente para gerar a riqueza que nós temos aqui. Daí porque também, do ponto de vista do movimento comunista, quando você fornece exemplos de capitalismo humanizado, como os exemplos dos países nórdicos, por exemplo, onde há uma estrutura social democrata, protetiva, etc., você precisa trazer à tona que esses países só conseguem ter essa estrutura porque eles são países ricos. E a riqueza desses países tem que vir da superexploração de algum trabalho. Se não for da superexploração do trabalho da sua própria população, isso significa que eles estão adquirindo uma série de bens primários de outros países que não têm essa mesma estrutura protetiva e, portanto, eles estão se beneficiando diretamente da exploração, da superexploração do trabalho que se faz em outro país. Ou, para simplificar este raciocínio, para cada trabalhador protegido da Suécia, existe o trabalhador superexplorado da Malásia. Se você não tiver um, você não tem o outro, porque é um que está pagando pelo outro. É um que está financiando a estrutura protetiva do outro dentro do esquema da exportação da miséria. Então, com a exportação da miséria, o que você tem é um deslocamento do foco revolucionário. Agora, os países subdesenvolvidos, os países atrasados, esses são os países em que é mais provável haver uma revolução, porque é para lá que se deslocou a superexploração. É lá que as condições do proletariado são as piores possíveis. É lá que você tem a necessidade de maior mobilização. Quando você tem legislação protetiva, uma das consequências dela é o enfraquecimento do regime sindical, é o enfraquecimento da organização operária, porque agora você tem menos coisas a reivindicar. Se parece que as conquistas já foram suficientes. Enquanto que a organização precisa ser muito maior da parte dos trabalhadores nos países para os quais a superexploração se deslocou. Então, enquanto os países periféricos, continuando aqui o slide, com industrialização atrasada ou recente, cujo capitalismo era mais brutal e exploratório, se tornaram os principais candidatos à revolução. Esses países são países que não passaram de uma situação de mercantilismo para uma de industrialização. Eles passaram de uma situação de organização econômica agrária quase feudal para uma de superindustrialização com superexploração da força de trabalho. E isso cria uma situação nova em que o novo foco da revolução operária, o novo foco da revolução proletária, é melhor dizer, por causa do Mao Tse Tung daqui a pouco, o novo foco da revolução proletária não é a de sociedades que passaram etapa por etapa do desenvolvimento do capitalismo, mas sim aquelas em que o capitalismo se implantou recentemente, de maneira súbita, de maneira extremamente forte, numa escala superindustrial e superexploratória. Esses passaram a ser os países foco da revolução. Então, isso explica, do ponto de vista do próprio Lenin, por que a revolução aconteceu na Rússia e não na Inglaterra. Ela aconteceu na Rússia porque a Inglaterra passou por este processo de exportação da miséria e de compra da fidelidade das massas. Porque o movimento operário inglês se contentou com aquelas leis protetivas que foram conquistadas, enquanto a superexploração estava sendo conduzida para as colônias na Ásia e na África. Consequentemente, é por isso que a Inglaterra deixou de ser o foco principal da Revolução, passou a ser, no fundo, o contrário disso,
passou a ser, no fundo, aquela sociedade em que o próprio trabalhador apoia a expansão do capitalismo. Porque ele já não é mais o principal prejudicado pela superexploração. Porque a superexploração está recaindo sobre outro, num outro lugar. Consequentemente, esta é a situação menos favorável para a Revolução Proletária. A mais favorável se deslocou para a periferia. Então agora o foco revolucionário não está mais no centro, o foco revolucionário está na periferia, e para isso você precisa de uma nova teorização que dê conta disso. Você precisa de uma nova teorização que dê conta destes novos problemas. Vamos agora ver como é que as ideologias tentaram se posicionar sobre essa questão. O leninismo é necessariamente a teoria de referência para fazer essa transição de que nós estamos falando. Logo depois de vermos o leninismo, nós podemos ver as outras em contraposição ou em continuação em relação a ele. Pergunta. Esse termo não foi cunhado por Marx, ele nem esperava isso, na verdade, esse deslocamento da miséria. Não, isso tudo é leninismo já. Sim. É a lei do desenvolvimento desigual que está aqui está aqui na tabela, e nós já vamos ver agora. Então, Lenin escreve um famoso texto chamado Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, que é o texto que faz esse diagnóstico todo. É o texto que diz qual era a profecia de Marx, por que a profecia de Marx não se cumpriu, quais são as novas condições do foco revolucionário e por que essas condições se modificaram. E uma vez que essas condições se modificaram, o que é necessário fazer em termos de estratégia de luta. Então, em primeiro lugar, vem a crítica do imperialismo, né? A ideia de que um dos defeitos da abordagem de Marx é que a abordagem de Marx ela se concentra no funcionamento do capitalismo no nível doméstico, no nível nacional, e não o modo como ele se estrutura no nível internacional. Uma vez que você deixa de lado o nível internacional, você não observa que parte daquele processo de superexploração do trabalho não ocorre dentro do território de cada país capitalista, que parte da miséria é exportada, que parte da miséria, parte da superexploração é feita noutro território que não o seu próprio território. Então, é preciso fazer com que a crítica do capitalismo se transforme numa crítica do imperialismo, diz o Lenin, no início do século XX. Porque o imperialismo é o novo formato que o capitalismo tomou. Neste novo formato, você precisa trazer à tona algumas novas questões. Lenin acrescenta aquelas que eram as leis e regularidades que Marx tinha trazido à tona. Ele acrescenta uma lei chamada Lei do Desenvolvimento Desigual. A Lei do Desenvolvimento Desigual diz o seguinte: na nova fase do capitalismo, que é o imperialismo, só é possível você ser um capitalismo avançado na medida que você tenha capitalismos atrasados que você possa explorar à vontade. Portanto, você não tem mais uma economia doméstica que funcione sozinha. Você tem uma economia doméstica altamente avançada que depende das sociedades atrasadas e da superexploração delas para manter o seu mecanismo de funcionamento. Essa é a lei do desenvolvimento desigual. Nós já vamos ver, quando falarmos de Trotsky, que o Trotsky vai dar um passo a mais com relação à lei do desenvolvimento desigual. Mas essa é uma das ideias básicas de Lenin. Consequentemente, agora você tem um certo conjunto de problemas. Um dos problemas é, se o principal foco revolucionário mudou para as sociedades periféricas, essas sociedades periféricas não passaram ainda pela Revolução Burguesa. Como elas não passaram pela Revolução Burguesa, a Revolução Burguesa vai ser parte da tarefa do próprio proletariado. Isto é importante. O que significa o seguinte, vejam, nessas sociedades atrasadas se forma uma burguesia que até alguns dias atrás era uma aristocracia rural. Então você passa diretamente da aristocracia rural para uma burguesia industrial, ou tem os dois ao mesmo tempo, que é o caso da China, é o caso da Rússia, é o caso do Brasil também.
Você passa de um diretamente para o outro ou tem os dois ao mesmo tempo. Nesta sociedade, como não houve uma revolução burguesa, como não houve uma revolução iluminista, então você ainda não tem o universalismo individualista bem desenvolvido. O que significa que, em grande parte, o proletariado é tratado sob condições que não são condições contratuais. Eles são condições que são herdeiras do escravismo e que são herdeiras do processo colonial de exploração daquelas que são as populações aborígenes. Consequentemente, essa forma de exploração, ela tem um componente de superexploração que vai para além do limite normal que você tem numa sociedade burguesa. Porque nem todos os indivíduos dessas sociedades já conquistaram o status de cidadão igual que você tem nas sociedades burguesas. Então a ideia é, ainda não foi feita uma revolução burguesa. Você está numa sociedade em que se tornou possível a revolução proletária, mas ainda não foi feita a revolução burguesa. Consequentemente, é o proletariado organizado que tem a missão de fazer ambas as revoluções, neste caso. O que vai influenciar a ideia de revolução permanente do Trotsky, de que nós vamos falar daqui a pouco. Nessas sociedades, você não pode esperar que da organização sindical dos trabalhadores vá surgir o movimento revolucionário. Porque nessas sociedades ainda não existe uma tradição de organização sindical. Por que não? Porque os indivíduos dessa sociedade foram acostumados à superexploração no processo de escravidão colonial. Consequentemente, eles não reagem com revolta às condições da superexploração. E por isso a superexploração não leva diretamente a uma mobilização dos trabalhadores. Eles podem, inclusive, internalizar a superexploração como normal. A superexploração como uma continuidade natural da situação que eles tinham antes. Por isso, nessas sociedades, você precisa da ação, diz o Lenin, de um partido revolucionário. Você precisa de um partido revolucionário que represente o interesse dos trabalhadores e que faça a mobilização que eles não serão capazes de fazer sozinhos, a ponto de que eles adiram ao partido revolucionário, ao invés de organizarem eles mesmos as condições da revolução. Então, veja que nesse caso, na teoria leninista, vai se montar aquilo que depois o Ho Chi Minh, por exemplo, vai dizer que é um duplo colonialismo, né? Ele vai dizer, o Ho Chi Minh vai fazer a observação de que, por um lado, o imperialismo está tratando a nação periférica como colônia, por outro lado, o próprio marxismo está tratando aquela população como sendo incapaz de se mover por si mesma. Então ela também está tratando aquela população periférica como colônia. Então existe nesse caso uma luta entre dois colonialismos, entre o colonialismo industrial capitalista e o colonialismo de uma visão paternalista de revolução, de uma visão paternalista do processo de organização operária. Mas isso de fato está presente na teoria do Lenin. A ideia de que, olha, o que vai ser necessário? Nós temos que financiar do exterior a estruturação em cada um desses países de um movimento, de um movimento revolucionário organizado por um partido. E esse partido é que vai ter a liderança e o protagonismo para trazer os trabalhadores à tona no seu processo de revolta e fazer com que eles se auto-organizem com o passar do tempo. Esse partido revolucionário, no caso do Lenin, ele é pensado a partir do que ele chama de centralismo democrático. O Lenin acha que é necessário formar lideranças que sejam extremamente inteligentes, extremamente carismáticas, extremamente capazes de organizar o movimento, e são essas lideranças que devem saber o plano estratégico. Todo o restante dos participantes do partido e todo o restante dos trabalhadores são meros executores do plano. Eles não sabem qual é o plano estratégico, porque eles, primeiro, não têm condições de participar da sua elaboração, e segundo, porque é extremamente arriscado num local de economia atrasada
em que o movimento dos trabalhadores pode ser asfixiado ou mesmo destruído, inclusive por força militar, que o plano estratégico seja amplamente compartilhado entre todos os trabalhadores e participantes do partido. Então, basicamente, você tem uma concentração nas lideranças do partido. Aquelas que são as lideranças destacadas do partido são as únicas que têm acesso ao plano central revolucionário. Você tem o internacionalismo operário. O Lenin acha que se o capitalismo se uniu internacionalmente na forma do imperialismo, então é preciso que o movimento operário se una internacionalmente na forma de uma resistência ao imperialismo. Esse é um discurso, aliás, que tem voltado a ser atual por causa da questão da globalização econômica, né? Que se as forças capitalistas se tornaram globais, então as forças operárias de resistência teriam que se tornar igualmente globais. Isso era a mesma coisa que o Lenin estava dizendo. Se o imperialismo é a fase global do capitalismo, você precisa de uma fase global da resistência operária a partir do internacionalismo. Não é possível você combater o capitalismo apenas no terreno doméstico. O que você precisa é de uma solidariedade, de um apoio mútuo e de um treinamento mútuo entre vários partidos revolucionários em vários países ao mesmo tempo, a tal ponto que você não tem a alternativa de que o capitalismo possa conceder aqui porque ele está superexplorando ali. Você precisa de um movimento operário internacional que faça todas as reivindicações ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, Lenin achava que o comunismo deveria assumir uma forma que fosse anti-imperialista. E para ser anti-imperialista, você não pode ter certas nações socialistas que vão explorar outras nações socialistas mais atrasadas. Você não pode ter isso. Você precisa desenvolver todo mundo ao mesmo tempo, mantendo a autodeterminação nacional para impedir o processo de exploração. Ele achava que isso era especialmente importante no caso da Rússia, né? O modo de formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas é a partir da ideia de uma internacionalização da revolução, mas uma internacionalização que mantivesse um grau mínimo de autonomia nacional e que impedisse que houvesse exploração de nações socialistas por parte de outras. Como nós vamos ver, isso muda bastante de configuração a partir do momento que o Stalin está no poder. Então, essas são algumas das características do pensamento leninista. No que se refere ao maoísmo, o maoísmo veio bem depois. A rigor, historicamente, você tem o leninismo, você tem o trotskismo, você tem o stalinismo, e só depois você tem o maoísmo já com a Revolução Chinesa. No entanto, eu coloquei aqui o maoísmo ao lado do leninismo, porque ele também é um projeto internacional global. E ele não está discutindo sobre a Revolução Russa. Ele está discutindo sobre quais são os caminhos pelos quais você reage ao imperialismo como um todo. Então, o maoísmo está diretamente ligado à figura de Mao Tse-tung, à Revolução Chinesa, inclusive à Revolução Cultural, de que nós já vamos falar daqui a pouco. O maoísmo tem como sua principal característica, aquela que identifica o maoísmo e o diferencia de todas as outras que nós estamos discutindo, é um elemento chamado voluntarismo revolucionário. O voluntarismo revolucionário é a tese de que a revolução é possível em qualquer sociedade capitalista, qualquer que seja o seu estágio produtivo, o estágio das forças produtivas, basta que exista organização suficiente dos trabalhadores e vontade, daí voluntarismo, revolucionário. E, portanto, que não existe o momento certo da revolução. O momento da revolução pode ser qualquer momento em que a organização dos trabalhadores seja suficiente e em que exista a vontade de uma mudança radical. Essa doutrina se chama voluntarismo revolucionário. E ela é uma doutrina que influencia diversos partidos socialistas e comunistas ao redor do mundo. Segunda característica do maoísmo que as outras não têm.
a centralidade do campesinato. Isso tem diretamente a ver com as condições chinesas, mas também traz um elemento que dialoga com as outras ideologias comunistas. Então, a centralidade do campesinato é a ideia seguinte. Primeiro, de que na China o proletariado rural era muito maior do que o proletariado urbano, devido às condições de urbanização e industrialização. Segundo, que em todas as sociedades o proletariado rural é sempre superexplorado numa escala maior do que o proletariado urbano, diz o Mao Tse-tung. E o proletariado rural, devido a ele estar próximo das condições da vida agrária, que para o Mao Tse-tung a vida agrária é uma vida de maior proximidade entre os indivíduos, de maior solidariedade entre os indivíduos, eles têm condições de auto-organização com muito maior velocidade do que o proletariado urbano. Então ele prevê o protagonismo, a centralidade do proletariado rural, do campesinato, e uma revolução que vai do campo para a cidade, e não que é feita nas cidades. Existe primeiro a tomada da propriedade do campo. Uma vez tomada a propriedade do campo, não existe mais abastecimento agrário da indústria. Se não houver mais abastecimento agrário da indústria, acabou a indústria. Se não houver mais abastecimento agrário e minerário da indústria, você fechou todo o processo produtivo. E agora você tem condições de, a partir da propriedade rural, forçar uma mudança das condições urbanas até que a revolução urbana seja possível. Essa é a ideia. Isso vai estar diretamente ligado à tática de guerrilha de que nós vamos falar daqui a pouco. A revolução cultural do Mao Tse-tung está diretamente ligada a uma coisa chamada linha de massa. A linha de massa é o contrário do centralismo democrático do Lenin. A linha de massa é a ideia de que você precisa fazer uma pedagogia em que até mesmo o mais simples dos camponeses entenda qual é o mecanismo da superexploração a que ele está submetido e qual é a estratégia básica da revolução. Qual é o tamanho do poder que ele tem nas mãos se ele se auto-organizar e se ele se mobilizar. Então, a linha de massas é a linha em que você torna a denúncia do capitalismo e a estratégia revolucionária a mais ampla possível, fazendo com que ela atinja mesmo o mais simples dos trabalhadores. E todos eles saibam qual é o plano revolucionário. Esteja claro qual é o plano revolucionário em todas as bases ao mesmo tempo. A tática de guerrilha é a ideia de que, número 1, em vez de montar um partido revolucionário na cidade, nós devemos montar guerrilhas no campo. O objetivo número 1 das guerrilhas no campo é que você adquira uma mobilização suficiente para você tomar a propriedade agrária e minerária. E essa é a estratégia pelo qual se vai fazer o restante da revolução. Por quê? Porque o policiamento é muito menor no campo, porque a capacidade de resistência militar do capitalismo é muito menor no campo, porque no campo os trabalhadores do campesinato dominam o território, conhecem muito melhor o território e conseguem explorá-lo de maneira muito maior. Isso tem uma direta influência na tática de guerrilha que vai ser usada no Vietnã, uma direta influência de como é a organização disso na Guerra do Vietnã. E por quê? Uma vez que você monte a guerrilha no campo e ela tome, como eu disse, a propriedade agrária e minerária, será impossível dar continuidade ao processo de superexploração capitalista, porque a indústria depende dos bens primários que ela recebe diretamente do campo, né? Então, a tática de guerrilha é esta. Ok, mas como é que essa guerrilha vai ser montada? Essa guerrilha vai ser montada por quaisquer meios necessários. O que é aquilo que vai levar a ideia de uma associação que existe e que, por exemplo, no movimento zapatista se mostra de modo muito forte, em que se existe no campo o crime organizado, por exemplo,
da fabricação de drogas, então esta aqui é a base econômica e militar da qual se pode partir para a alimentação da guerrilha. A guerrilha está diretamente associada com esta forma de organização, porque esta forma de organização é a única que tem capital suficiente de mobilização e que tem armas suficientes para sua autodefesa. Consequentemente, ela é a estratégia mais eficiente de organização da guerrilha para que você associe crime organizado com aquilo que vai acontecer com a tomada das áreas rurais. Então, a ideia de apostar na guerrilha é uma ideia maoísta por natureza. A associação da guerrilha com o crime organizado é uma ideia maoísta também. É uma ideia que está presente em diversas das filosofias maoístas. E, portanto, quando um movimento como o movimento peruano do Sendero Luminoso, como o movimento mexicano do zapatismo, quando estes movimentos se organizam, eles se organizam a partir destas ideias maoístas. Quando um movimento como a guerrilha do Araguaia se organiza, ela se organiza a partir destas ideias maoístas, a partir de uma tomada da propriedade a partir do campo. A ideia de uma revolução violenta que passe pela eliminação da classe capitalista, uma eliminação física da classe capitalista, que começa pelo campo e caminha para a cidade. Uma vez eliminado a classe capitalista do campo, vai haver, segundo Mao Tse Tung, um medo tamanho da classe capitalista urbana, que a maior parte dela vai fugir, foram os seus bens, de tal maneira que vai se arrefecer a necessidade de luta na segunda fase revolucionária. Não foi o que aconteceu na Revolução Chinesa. Na Revolução Chinesa, você precisou do dobro de mortes na Revolução Urbana em comparação com a Revolução Rural, e essas mortes nunca terminaram nas primeiras fases do regime maoísta. Em seguida, a ideia de manutenção de classes. O maoísmo tinha a ideia de que você tem etapas. Uma vez que você toma a propriedade, que você coletiviza a propriedade, a primeira etapa é produzir as consequências da Revolução Burguesa. Então você precisa transitar para um direito que tem o formato do direito das revoluções burguesas, para um aproveitamento da tecnologia, para um grau de industrialização, para uma forma de proteção do indivíduo típica da Revolução Burguesa. E só depois que isso estivesse conquistado é que você passaria para a fase seguinte de uma revolução propriamente socialista, porque é impossível saltar diretamente de uma para outra. Então, naquela primeira etapa, você mantém classes, só que essas classes não são uma classe exploradora e a outra explorada. O que você tem é um proletariado urbano que se organiza de uma forma, um proletariado rural que se organiza de outra, um proletariado industrial que funciona de uma maneira e o proletariado das outras áreas e das outras formas de produção que se organizam de outra. E você quer alcançar um ideal chamado autossuficiência. Aqui nós precisaríamos entrar no quanto a doutrina maoísta é influenciada por filosofias chinesas anteriores, como o confucionismo, no quanto algumas das ideias do maoísmo retomam ideias de dinastias chinesas extremamente poderosas, como a dinastia Ming, por exemplo, naquilo que se refere ao ideal de autossuficiência da China, de que a China, sendo um país continental, ela não precisa de outros países para o seu processo de autossuficiência, e é essa autossuficiência que vai manter a revolução, é essa autossuficiência que tornará possível a continuidade da revolução. O ideal da autossuficiência interna também é um dos ideais típicos do maoísmo. Diga. Ele pensou isso para todos os países. Quando o território permite essa autossuficiência com um só país, como no caso da China, se trata de autossuficiência nacional. Quando não, o que tem que ser feito são parcerias entre países vizinhos, para que eles se complementem em termos econômicos e atinjam como totalidade uma autossuficiência. Que é o modo como o maoísmo imagina isto. Então, estas duas diretamente contrapostas uma à outra. Agora, a questão entre stalinismo e trotskismo, de que nós vamos falar agora na fase final, para podermos fazer, inclusive, as contraposições necessárias entre eles. Stalinismo e trotskismo é uma disputa
sobre o que fazer depois que a Revolução Russa já estava instaurada. Uma vez que a Revolução de Outubro já tinha ocorrido, uma vez que havia ocorrido um consenso bolchevique, em que era necessário fazer a transição completa para um regime socialista, que montasse um regime provisório para transitar para o comunismo no futuro, uma vez que isso já era claro, qual era o formato que esse regime devia adotar? Qual era a estratégia que esse regime devia adotar dali para frente? A ideologia que prevaleceu formatando o regime foi o stalinismo. Depois da morte de Lenin, Stalin se tornou a principal figura do Partido Comunista Soviético, do Partido Comunista Russo, e com isso se tornou a liderança principal que viria a se tornar o chefe de Estado dessa nova nação pós-Revolução Russa. Só que durante um bom tempo houve um enfrentamento entre as duas ideologias. E depois que Stalin assumiu e Trotsky fugiu do país e se tornou um exilado, perseguido pelo regime stalinista, ele influenciou de fora do país, em diversas nações que ele visitava, uma crítica do que estava acontecendo na União Soviética e uma crítica do stalinismo. E, portanto, essa disputa entre stalinismo e trotskismo continuou existindo, a tal ponto que quando Trotsky finalmente morreu no México, ele morreu assassinado por um agente da KGB mandado pelo Stalin para o seu assassinato. Então vamos ver cada uma das linhas de contraposição entre eles, né? Primeiro, enquanto o stalinismo defende uma revolução local, vamos fazer a revolução primeiro na União Soviética, afirmando o sucesso da revolução aqui, e depois nós expandimos essa revolução internacionalmente. O trotskismo adota a posição da revolução global. Só é possível fazer revolução de todas as nações de uma vez se houver uma única nação que seja capitalista. Essa nação vai conseguir ter um regime de produção e militarização que sempre vai ser uma ameaça ao socialismo, sempre vai estar empenhado na derrubada do regime socialista. E, portanto, não é possível fazer revolução local da perspectiva do Trotsky. Então, a perspectiva do Stalin era a revolução local, a do Trotsky era a revolução global. Enquanto o Stalin fez uma revolução baseada numa ideologia de revalorização do nacionalismo russo, da ideia de que os russos tinham uma missão histórica, de que essa missão histórica dava a eles uma possibilidade revolucionária que nenhum outro povo tinha, o que se ligava a algumas ideologias pan-eslavistas russas, e começava a ter certas características do tipo de hipernacionalismo que havia no fascismo também, que estava muito próximo de como o fascismo funcionava. O trotskismo defendia o internacionalismo. Ele defendia que todas as bandeiras nacionais tinham que ser deixadas de lado, porque se você unisse a revolução com o hipernacionalismo, você terminava em fascismo necessariamente. Não havia outro caminho que a revolução poderia tomar se ela apostasse na estratégia nacionalista. Por um lado, no regime de Stalin, existe a industrialização forçada e o regime das zonas de influência. Então, no nível doméstico, o que você tem é a industrialização forçada. Você passa por um processo de industrialização acelerado de todos os campos da economia russa ao mesmo tempo, para que eles atinjam o mais rápido possível o mesmo nível tecnológico das nações capitalistas. Por outro, você tem as zonas de influência. E as zonas de influência eram locais atrasados, de economia atrasada, a Ucrânia sendo o exemplo geralmente utilizado. O local de economia atrasado que vai ser mantido atrasado, porque é ele que vai fornecer aqueles que são os bens primários dessa industrialização aqui. O que é denunciado pelo Trotsky como sendo apenas a versão socialista do imperialismo. É a mesma versão do processo de colonização, em que não é possível produzir liberdade para todos, em que a liberdade deste é comprada a partir da superexploração daquele outro. Do trotskismo havia a ideia do desenvolvimento desigual e combinado.
Esta ideia é a ideia de que nações socialistas que estejam em distintos estágios de desenvolvimento devem fixar uma parceria a ponto de que elas se apoiem solidariamente na sua revolução e você leve ao estágio de superdesenvolvimento em todas elas, ainda que seja por etapas diferenciadas. Então, neste caso, o que você precisa é de um apoio mútuo internacional de nações socialistas revolucionárias que contribuam umas com as outras numa autossuficiência que lembra do maoísmo, mas não é para que a agrária permaneça agrária e a industrial permaneça industrial. É para que a industrial consiga ter a sua autossuficiência agrária e a agrária consiga ter o seu processo de industrialização com suporte recíproco que elas vão fornecer entre si. O Trotsky diz que as nações capitalistas elas vão tentar sabotar a revolução. O modo como elas vão tentar sabotar a revolução na nação agrária é impedindo a sua industrialização. O modo como elas vão tentar sabotar na nação industrial é impedindo que ela tenha a possibilidade de circulação dos bens que ela produz. Uma vez que você une os dois em parceria, eles não têm como ser sabotados nem de uma maneira nem da outra. Nesse caso, você tem um regime de parceria de suporte recíproco, em que esta aqui vai ser industrializada pela ajuda da segunda, e esta aqui vai conseguir receber os bens necessários da sua industrialização pela ajuda da primeira, de tal maneira que elas evoluam concomitantemente. Essa é a lei do desenvolvimento desigual e combinado, que é o contrário da lei do desenvolvimento desigual que está no Lenin, né? O imperialismo se move pela lei do desenvolvimento desigual, o socialismo, rumo ao comunismo, precisa se mover pela do desenvolvimento desigual e combinado. No caso do stalinismo, se fala em revolução definitiva. A revolução definitiva é uma revolução feita de uma vez por todas para a implantação daquele que é o regime definitivo de transição, com um partido único, que é incontestável, com uma liderança que é igualmente incontestável, sem eleições, sem nenhum tipo de mudança desse regime com o passar do tempo, enquanto no caso do Trotsky, uma das suas ideias principais, que se torna o slogan de todos os trotskistas, é a ideia da revolução permanente. A ideia da revolução permanente, ela às vezes é muito mal compreendida, como sendo a ideia de que a revolução é um processo contínuo, em que você faz a revolução a partir de um estágio das forças produtivas agora, mas vai ser necessária uma revolução contra este novo regime em seguida, e depois contra esse novo regime em seguida, e esta é uma ideia bastante equivocada do que o Trotsky quis dizer a partir desse conceito. É uma ideia um tanto quanto que geralmente tem algumas utilizações meio ripongas e New Age de compreensão do que é a revolução permanente, inclusive da ideia de revolução permanente de si mesmo, que é uma ideia, é a ideia mais burguesa possível do que a revolução permanente quer dizer. Mas a revolução permanente do Trotsky, ela é permanente em dois sentidos. Ela é permanente porque ela precisa se espalhar em nível global, e, portanto, ela é uma revolução que está constantemente se expandindo do ponto de vista territorial até que ela seja revolução global. Então, ela é permanente nesse sentido, mas ela também é permanente porque significa que o protagonismo do proletariado nessas nações periféricas vai ser um protagonismo para fazer a revolução burguesa, a revolução proletária e a transição para o comunismo, sem que você jamais entregue esse processo para nenhum tipo de partido ou líder específico, né? O que tem diretamente a ver com os outros elementos do trotskismo, né? O stalinismo é caracterizado sobretudo pelo processo de burocratização, a ideia de que ao invés de auto-organização dos trabalhadores, o que você tem é um partido que representa todos os trabalhadores, um partido único que representa todos os trabalhadores e que já é o partido revolucionário, o que é uma forma bastante distorcida de compreender o que era o centralismo revolucionário do Lenin,
é a ideia de um partido único, com um amplo processo de burocratização, em que ele tem uma agência central que controla todo o processo produtivo e todo o processo de distribuição, e os trabalhadores são apenas recipientes daquilo que o partido único faz, enquanto que o trotskismo defende a extrema democratização. Defende comitês operários autônomos que sejam relativamente limitados e que tenham um processo de democracia direta e de autogestão. Aliás, originalmente, quando o nome da União Soviética vem do fato de que ela é uma união de sovietes. E os sovietes são comitês de trabalhadores que são destinados à autogestão do processo produtivo. E, portanto, soviético, em princípio, queria dizer com democracia direta, queria dizer com autogestão operária. É isto que queria dizer soviético, em princípio. Só que com o stalinismo há um processo de burocratização e centralização numa agência central que já representa diretamente as forças revolucionárias do partido. No stalinismo você tem um partido único que representa uma única ideia de revolução que não pode ser contestada. Aliás, é do stalinismo que vem uma das características que são muito marcantes em partidos de esquerda, a ideia de que a liderança não pode ser contestada e de que até que seja conquistado o poder, não pode haver autocrítica, porque qualquer autocrítica causa divisão dentro do partido, e essa divisão tem que ser eliminada de um processo estratégico. Nunca é o momento certo de fazer a crítica das lideranças do partido, porque essas lideranças têm que ser seguidas incondicionalmente até que os objetivos sejam alcançados. Isso é uma característica típica do stalinismo. O stalinismo defendeu isto como doutrina ideológica, enquanto no trotskismo ele achava que deveria haver um pluripartidarismo. O pluripartidarismo dele é de diversos tipos, mas dois exemplos são interessantes. Ele acha que deve haver múltiplas ideologias revolucionárias. Vários partidos que representem versões diferentes da revolução, que estejam em perpétua discussão e autocrítica entre eles. Isso é um ponto. O outro é que ele acha que os sovietes devem se organizar na forma de partidos que competem entre si, inclusive no processo de fala. Então, se você imaginar, esse exemplo é dado pelo próprio Trotsky, você poderia ter um partido do carvão que vai interagir com o partido da madeira e, ao mesmo tempo, vai interagir com o partido do combustível fóssil. E estes partidos vão discutir qual é o melhor projeto, da perspectiva do que eles sabem sobre o seu processo produtivo, do que eles observam das consequências da coletivização do seu próprio tipo de propriedade dos meios de produção. Então ele achava que quanto maior o número de vozes, quanto maior o número de partidos, trazendo várias facetas ao mesmo tempo da revolução, melhor seria para o processo revolucionário. A última coisa que você precisava é do partido único, coisa que ele dizia levaria inevitavelmente ao fascismo. Levaria inevitavelmente ao fascismo, não haveria outra possibilidade. E, finalmente, enquanto o stalinismo é caracterizado por uma ditadura política e perseguição de todos os opositores, não apenas uma perseguição sistemática dos opositores, com eliminação de criminosos, eliminação de traidores, eliminação de delatores, eliminação de espiões e potenciais espiões e suspeitos espiões, não apenas isso, mas também um certo tipo de processo de perseguição que se torna uma paranoia totalitária, em que todas as formas de diferença e divergência são vistas como potencial traição e, consequentemente, são todas elas criminalizadas e punidas, geralmente punidas com a morte. No caso do Trotsky, ele achava que deveria haver um regime de amplas liberdades aos indivíduos, porque, inclusive, nós precisamos saber o quanto os trabalhadores, que são os diretos beneficiários da Revolução, estão contentes ou descontentes com os resultados da Revolução. Nós não temos como saber isso se houver um regime de perseguição.
Se houver um regime de uniformidade de perseguição, nós perdemos uma das informações mais úteis, que é saber como cada um dos grupos de trabalhadores está sendo afetado pelo processo revolucionário. E para nós mantermos essa sensibilidade, nós precisamos de amplas liberdades. Inclusive, no Trotsky, a liberdade, se você quiser, de abandonar a nação socialista e ir para outro regime. Ir para uma nação capitalista, se você assim entender, se você assim quiser. Porque, inclusive, essa informação, quantas pessoas estão fazendo isso, é uma informação útil para o processo revolucionário, para nós conseguirmos medir os graus de satisfação com o processo revolucionário e sabermos quais grupos estão sendo mais atingidos por quais decisões. Então, você precisa de um processo de amplas liberdades. Daí porque, a partir dos anos 50 e 60, quando se começou uma crítica sistemática do stalinismo nos partidos de esquerda, o trotskismo começa a ser retomado como sendo a verdadeira versão que o socialismo deveria ter tomado pós-Revolução Russa e não tomou. O socialismo real é identificado com o stalinismo e o trotskismo é identificado como sendo a autocrítica do socialismo sobre as suas próprias consequências. De tal maneira que o trotskismo vai ter uma direta influência sobre a escola de Frankfurt, ele vai ter uma direta influência sobre o revisionismo socialista, ele vai ter uma direta influência sobre o neossocialismo, de que nós vamos falar muito mais lá adiante, né, dentro do nosso curso. Então, essas são as ideologias principais e as suas formas de oposição. Eu não coloquei aqui no final uma lista das críticas ao comunismo por parte das outras ideologias, porque elas seriam idênticas às críticas ao socialismo. Elas são, aliás, elas se voltam muito mais ao comunismo do que até ao socialismo, as críticas que nós listamos das outras vezes. Mas não é porque não haja essas críticas, é porque se deve consultar aquela lista que eu já forneci, das críticas principais ao socialismo, e ver no que elas se aplicam também aos regimes, não aos regimes comunistas, mas às ideologias comunistas, da maneira como elas foram propostas. Diga. O stalinismo, que elemento aproxima ele do comunismo e não cabe uma classificação como estatismo autoritário? Certo. Bom, ótima pergunta. Ele é estatismo autoritário, né? E a única coisa em que ele se anuncia como não sendo isso é porque ele considera que a ideia do partido único corresponde à ideia marxista da ditadura do proletariado. E, portanto, o partido único era apenas um esquema transicional para criar as condições do comunismo. No comunismo haveria autogestão, mas ainda não é possível enquanto nós não tivermos atingido o auge da industrialização e não estivermos protegidos dos ataques do capitalismo. Então existia, consequentemente e constantemente, a justificativa da manutenção de um regime ditatorial de partido único como sendo a forma que a ditadura do proletariado tem que tomar dentro desse regime transicional, com a ideia de que as lideranças do partido correspondem àquelas lideranças selecionadas de que o Lenin estava falando, de que as lideranças do partido têm aquela consciência de classe universal necessária, enquanto que cada um dos comitês soviéticos, segundo Stalin, tinha uma visão particularista para defender o seu próprio interesse. O partido tem uma visão universalista que corresponde àquela consciência de classe universalista de que o Marx estava falando. Então havia uma série de justificativas para tentar mostrar aquele regime como sendo comunista. Mas, no fundo, quando você olha as características básicas dele, é estatismo autoritário, ele não se aproxima do socialismo e ele está muito longe daqueles que são os escritos políticos mais sofisticados de Marx, né? Então, nesse sentido, a autocrítica feita pelos partidos socialistas, em geral, caracteriza o stalinismo como sendo uma patologia, um desvio que o movimento socialista tomou e que não deve ser repetido, e que deve ser, inclusive, adotado como sendo a ameaça que constantemente assombra o socialismo e aquilo que nós temos que prevenir diretamente que se repita, né? Aquilo que nós temos que prevenir diretamente que aconteça de novo. Então, isso é a caracterização principal.
Eu preciso passar a vocês como é que vai ficar o nosso cronograma daqui para frente. Eu ainda não forneci um novo cronograma, vou fornecer durante essa semana um novo cronograma. Na nossa próxima aula nós vamos falar de social-democracia. E ao falarmos de social-democracia, provavelmente também vamos falar de neoliberalismo. Social-democracia e neoliberalismo devem ser a mesma aula na nossa semana que vem. Ok? Nos vemos então na próxima segunda para darmos continuidade.